Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas. Esse é o nosso último vídeo da nossa Semana Criminal e eu queria muito agradecer a vocês. A gente começou a Semana Criminal quando o canal bateu 2.500 inscritos, que era a nossa meta. E hoje, no último vídeo, uma semana após bater a meta, a gente já está com 3.000 inscritos. O canal só está crescendo graças a vocês, porque vocês estão compartilhando, indicando para os amigos e coisas do tipo. Continuem compartilhando, porque quando a gente bater 5.000 inscritos, eu vou trazer mais uma Semana Criminal aqui para vocês. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Arthur Pasquale era um rapaz definido por amigos e parentes como uma pessoa aventureira e levava uma vida inteiramente minimalista. Bens materiais não costumavam seduzir o jovem garoto. Arthur morava em Brasília, juntamente com seus pais e mais 3 irmãos, sendo eles 2 irmãs mais novas e um irmão mais velho. De acordo com o depoimento de familiares, Arthur sempre foi o mais desgarrado e desligado da família. Embora isso não o impedisse de ser bastante carismático e amoroso, ele não tinha necessidade de estar sempre junto da família, de estar presente. Ele era do mundo e sempre se preocupou com causas sociais. Desde pequeno falava que queria conhecer muitos lugares. Sua família era o mundo afora. No final do mês de setembro de 2012, Arthur viajou com um grupo para o Peru. Ele tinha acabado de começar a cursar artes cênicas na UNB, Universidade de Brasília. A ideia inicial seria passar algumas poucas semanas na região de Cusco. Todavia, a paixão dele pela natureza e o desconhecido fizeram com que sua estadia fosse prorrogada por muito mais tempo. Essa escolha teria apenas uma consequência: dinheiro. Arthur precisava de dinheiro para se manter por mais tempo no Peru. Como você já deve estar imaginando, é óbvio que Arthur não queria nenhum dinheiro de sua família. Ele então juntou suas forças e a grande disposição que tinha e pediu emprego no vilarejo. Ele trabalhou em alguns hostels e também em um bar. Hostel, para quem não sabe, é um tipo de hospedagem compartilhada para economizar. Você tem a opção de reservar uma cama e não um quarto todo. Isso significa que você poderá dormir com mais outras pessoas no mesmo quarto. O lado bom é que, além de você economizar no valor da estadia, você ainda vai ter contato com outras pessoas do mundo todo. O lado obscuro, como se pode pensar, é o item segurança. Embora não se tenha muitas ocorrências, pequenos furtos podem acontecer. Convém estar munido de cadeados e chaves. Para a infelicidade e tristeza de todos, poucos dias antes do Natal de 2012, os pais de Arthur pararam de receber mensagens do rapaz. Logo em seguida, apenas alguns dias depois, ele foi declarado desaparecido. Na tentativa de entender o que poderia ter acontecido com seu filho, seus pais viajaram para o Peru por diversas vezes. Eles mesmos montaram sua própria força-tarefa, na esperança de obterem respostas para o desaparecimento do garoto. Os custos com as passagens, estadias, investigador particular e tudo mais geraram um custo para a família que superou os R$200.000. Apesar de todos os esforços, infelizmente ninguém conseguiu determinar aonde ou o que teria acontecido com Arthur. Nenhuma investigação foi capaz de dizer aonde ele estava, vivo ou não. O pai dele não desistiria tão fácil. Ele mesmo seguia qualquer pista que aparecesse e, quando se deu conta, estava rodando o Peru de norte a sul, de leste a oeste. De acordo com as declarações à mídia, ele passou a conhecer mais o Peru do que o próprio Brasil. Lamentavelmente, mesmo essa investida não teve sucesso, não haviam respostas. O desaparecimento de Arthur é norteado por suposições e dúvidas. Seus pais passaram a acreditar que Arthur pudesse ter sido vítima de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas naquela região, ou que talvez tenha sido escravizado. Os investigadores, a polícia e as autoridades peruanas, nomeados para cuidar desse caso, nunca chegaram a nenhuma informação objetiva. As investigações foram arquivadas após poucos 5 anos de investigação. A viagem representava uma oportunidade única para que Arthur pudesse conhecer de perto um pouco mais sobre a cultura peruana. O jovem era alucinado pelas artes, tanto é que ele tinha recebido uma premiação em Brasília, alguns dias antes de viajar, pela criação e confecção de um curta-metragem. Uma curiosidade sobre Arthur é que ele vinha de uma família de classe média, embora ele abdicasse do dinheiro dos pais.
ele faria o que fosse necessário para não depender da ajuda financeira de ninguém. Arthur era músico, tocava violão. A contragosto da família, ele tocava e cantava com seu instrumento nos transportes públicos. Embora ele não precisasse disso tudo, porque tinha o suporte da família, ele corria atrás de formas de se manter sozinho. Há relatos de que ele tenha feito malabarismo nos semáforos da cidade, para que não fosse forçado a pedir dinheiro para seus familiares. O alerta de Suzane soou assim que ela foi noticiada sobre a aventura de Arthur. Uma caravana de brasileiros estaria saindo com destino ao Peru, muito em breve. Apesar de Suzane, mãe de Arthur, achar que aquela não era nem de longe uma boa ideia, não havia muito a ser feito. Ela não conseguiria convencê-la a não ir. O melhor então seria estar com ele e aproveitar sua companhia o máximo possível, e foi o que ela fez. Antes dele viajar, eles passaram bastante tempo juntos, tomando cerveja e jogando. Mal sabia Suzane que aqueles momentos juntos se tornariam uma despedida e seriam as últimas lembranças de estar junta do seu filho. Toda a comunicação de Arthur com seus pais acontecia por intermédio de mensagens no Facebook. Os pais dele ficaram sabendo que o grupo de brasileiros estaria voltando para o Brasil em meados de novembro. Na mensagem que enviou, Arthur dizia que decidiu ficar um pouco mais e explorar a bela cidade de Cusco. Essa cidade fica situada nos Andes peruanos e já foi a capital do Império Inca. O projeto seria ficar por lá mais 6 meses. Após esse período, viajaria para a Bolívia antes de regressar ao Brasil. Apesar de ficarem bastante incomodados com essa informação, principalmente o fato de ele viajar sozinho de agora em diante, não haveria nada que a família pudesse fazer. As mensagens eram enviadas de tempos em tempos, e seria muito desperdício começar uma discussão. O mais sensato seria aproveitar cada mensagem para falar de coisas boas. Como já sabemos, Arthur não aceitava de forma alguma que seus pais enviassem ajuda. Ele se virava sozinho, trabalhando em hostel e também em um bar. Isso lhe garantia moradia e alimentação. É relatado que na primeira semana de dezembro ele saiu de Cusco e foi para Machu Picchu, também conhecido como Águas Calientes, que é uma cidade às margens do rio Urumbaba. Ele se mudou porque recebeu uma proposta de trabalho, também para trabalhar em um hostel naquele fim de ano. Algum tempo depois, Arthur enviou uma mensagem para seus pais que preocupou toda a sua família. Ele acabou exagerando na bebida e deu trabalho para todo mundo, e seu patrão ficou muito irritado, pedindo que ele não voltasse mais lá. Estava dispensado. Seus pais foram compreensivos e pediram que ele informasse onde exatamente ele estava. Os pais de Arthur relataram que ele respondeu que iria para a natureza, mas não especificou o itinerário, nem exatamente onde pretendia passear. Somente após uma semana, ele manteve contato novamente, dizendo que estava em Santa Teresa, um distrito que pertence à região de Cusco. Lamentavelmente, esse foi o último contato de Arthur com sua família. Ele nunca mais enviou nenhuma mensagem. O desespero tomou conta da família no Natal, quando todos esperavam uma mensagem dele. Eles contataram o hostel em Águas Calientes e estranhamente foram informados de que Arthur estava bem. A preocupação foi tomando grandes proporções e a família se desesperou. Ligaram para um hostel em Santa Teresa e o recepcionista confirmou que tinha ocorrido um desaparecimento. Tratava-se de um brasileiro, mas ele não saberia informar nenhum dado sobre o turista. Os pais de Arthur então saíram à procura de ajuda, tanto por autoridades brasileiras quanto por autoridades peruanas. Infelizmente, naquele momento, não conseguiram a ajuda de ninguém. Quase que como um milagre, conseguiram comprar passagens aéreas para 31 de dezembro e embarcaram imediatamente para o Peru. Quando chegaram na capital do Peru, Lima, foram noticiados de que o rapaz desaparecido era seu filho, Arthur. Susana e Vanderlan se deslocaram até Santa Teresa, a fim de encontrar respostas para o desaparecimento de seu filho. A polícia peruana, neste momento, deu início às buscas. O caso passou a ser divulgado na mídia. As buscas por Arthur contaram com investigadores e autoridades tanto do Peru quanto do Brasil. Suzane e Vanderlan também fizeram investigações por conta própria. Com essas investigações, chegou ao conhecimento deles que Santa Teresa é um local dominado pelo narcotráfico e com uma população bastante receosa em contar qualquer coisa sobre qualquer pessoa.
não era possível conseguir muitas informações. Pais de Arthur contaram que sofreram diversas ameaças de morte enquanto estiveram em Santa Teresa. Todavia, isso não os intimidou e eles seguiram em busca de respostas. Vanderlan, o pai de Arthur, assegura que ele viveu momentos aterrorizantes enquanto procurava por Arthur. Ele conta que uma certa mulher disse que teria informações verdadeiras sobre o destino de Arthur. Eles combinaram então de se encontrar em determinado local e que quando ele chegou no local combinado, ela estava morta, coberta com folhas de bananeira e teve as suas mãos decepadas. Na primeira vez em que foram ao Peru, Suzana e Vanderlan ficaram no país por 4 meses. Nada de relevante foi encontrado. Suzana retornou mais uma vez ao país e Vanderlan ainda tentou mais 4 vezes, sendo a última em 2016. Vanderlan denuncia que a polícia não fez uma investigação real e não se esforçou muito para entender o que realmente aconteceu. Ele critica o trabalho dos investigadores, dizendo que muitas provas foram destruídas ou desprezadas. A família acredita que, por se tratar de uma região de tráfico intenso, as autoridades tiveram medo de apurar aprofundadamente o desaparecimento do garoto. Os pais de Arthur foram insistentes e persistentes, e então as autoridades peruanas passaram a investigar o caso como crime e deixaram de considerar apenas como desaparecimento de pessoa. Suzana e Vanderlan fizeram diversas denúncias às autoridades peruanas. Apontaram entre os suspeitos pelo desaparecimento, por exemplo, o dono do bar onde Arthur trabalhou. Entretanto, nada foi comprovado pelas investigações. Ninguém chegou a ser detido. Para Suzana, seu filho já não está mais vivo. Ela acredita que ele teve sua vida ceifada em dezembro de 2012. Ela acredita que Arthur tenha visto ou ouvido alguma coisa que possa ter incomodado as pessoas daquela região. Ela conta que uma mulher bateu em seu albergue por volta das 5 da manhã, dizendo que precisava falar com ela rapidamente, antes de amanhecer. E contou que ouviu Arthur sendo agredido e pedindo para não apanhar. O local no qual a testemunha disse ter ouvido gritos desesperados de Arthur pertence ao dono do bar em que ele trabalhava. Naquela casa foram encontrados vestígios de sangue. Os vestígios passaram pela perícia, mas foi concluído que aquele sangue não era de Arthur. Apesar da declaração da perícia, Suzane acredita que aquele sangue era sim de seu filho. Ela sempre defendeu que outra análise deveria ser feita. Desde que soube do desaparecimento, Suzane diz ter aprendido a lidar com a ideia de que ele não esteja mais vivo. Alguns conhecidos dizem que isso pode ser um mecanismo de fuga para não sofrer mais. Ela afirma não saber se está certa ou errada, porque não sabe o que realmente aconteceu. Mas há quase 10 anos, convive com a sensação de que ele se foi para sempre. Vanderlan, por outro lado, tem fé que o filho possa estar vivo. Quando voltou ao Peru 2 anos depois, ele conta ter ouvido pessoas afirmarem que viram um rapaz com características semelhantes de Arthur. Ele conta que algumas pessoas disseram que ele poderia estar em uma reserva indígena, ao norte do Peru. A última informação que Vanderlan teve conhecimento é de 2015, onde disseram que Arthur estaria por lá sendo escravizado para trabalhar como tradutor, porque ele falava fluentemente o inglês e o espanhol. Ele teria sido vendido por traficantes na região. Vanderlan, infelizmente, não conseguiu encontrá-lo, até porque para permanecer muito tempo naquela região, exigiria muito mais recursos do que ele dispunha no momento. A cada ano que passa sem informações concretas sobre Arthur, as esperanças de achá-lo diminuem. Embora hoje Vanderlan acredite menos nisso, ele ainda tem esperanças de que Arthur esteja vivo. Em nota, o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, ressalta que as investigações sobre o caso foram encerradas pelas autoridades peruanas em 2017. De acordo com o órgão, foram 5 anos de trabalho, que incluíram diversas diligências na região em que ocorreu o desaparecimento. Até este momento, o Itamaraty não foi informado de qualquer fato novo que possa servir como justificativa para pleitar, junto às autoridades peruanas, a reabertura dessas investigações. Conclui a declaração. Enquanto não surgem respostas concretas, Suzana e Vanderlan, que foram casados por mais de 25 anos, estão separados.
e dizem que é difícil conviver com a saudade e a incerteza sobre o filho. Apesar de terem opiniões distintas sobre o que pode ter acontecido com Arthur, eles têm algo em comum: a esperança de que ainda conseguirão respostas sobre o desaparecimento do filho. E qual a opinião de vocês? O que vocês acham que pode ter acontecido com o Arthur? Pelo relato, a gente pode ver que existem várias coisas que podem ter acontecido, dá para tirar dali várias teorias, mas qual que é a sua opinião? O que você acha que realmente aconteceu? Será que ele ainda está vivo? Será que ele não está mais? Eu queria muito saber a opinião de vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.